A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Samuel capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. É interessante notar, destacar, que desde o momento em que Davi recebeu a promessa, foi ungido rei pelo profeta do Senhor, o profeta Samuel, Davi ainda muito jovem, daquele momento em diante, ele já começou a experimentar grandes desafios, perseguições, e ele foi acumulando experiências, as quais lhe ajudaram no seu amadurecimento como pessoa e como um grande líder que foi Davi. Pois bem, finalmente chegou o dia de ser coroado rei de Israel. A vida de Davi, como um fora da lei, por causa das perseguições, foi terrível. Mas a promessa de Deus de fazer dele, sobre toda a nação de Israel, um rei, agora havia chegado. O momento, havia chegado o tempo da promessa ser cumprida na vida de Davi. Deus havia confirmado Davi como rei de Israel. A nossa aula de hoje está estruturada nos seguintes pontos principais. Primeiro, Davi é constituído rei. Segundo, a consolidação do reinado de Davi. Terceiro ponto principal, a grandeza política do reinado de Davi. Vamos para o ponto 1 da nossa lição, onde é dito: Davi é constituído rei. Pois bem, é importante destacar que o tempo de espera para Davi iniciar o seu reinado havia chegado. Observa-se que desde o momento em que o profeta Samuel unge Davi como o futuro rei de Israel, em 1 Samuel, lá no capítulo 16, até o momento em que Davi toma posse como rei sobre toda a nação de Israel. Isso já em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 4 e 5. Havia passado cerca de 20 anos. Acredita-se que Davi tinha cerca de 17 anos quando foi ungido rei pelo profeta Samuel. Daí é feito a seguinte conta. Primeiro, Davi se torna rei aos 30 anos. Podemos ver isso em 2 Samuel, no seu capítulo de número 2, capítulo 2 e capítulo 4. Ele reina por 7 anos e 6 meses, de acordo com 2 Samuel, capítulo 5, versículo 5. No período em que Davi reinou em Hebrom, Hebrom era uma das cidades de Judá. Ele foi pai de 6 filhos, e podemos ver a lista desses filhos com seus nomes lá no primeiro livro das Crônicas, aonde traz por ordem de nascimento. Crônicas capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Na sequência, Davi toma posse do reinado e passa a reinar sobre todas as tribos de Israel, ficando no poder lá em Jerusalém mais 33 anos, de acordo com 2 Samuel, capítulo 5. Pois bem, literalmente falando, ele reinou 40 anos e 6 meses. Arredondando essa cifra, temos aí 40 anos de reinado. Ou seja, o tempo da promessa chegou, da vitória chegou. Agora, Davi teve que aprender a esperar no tempo de Deus, no tempo do Senhor. Há certas situações em nossa vida que é preciso esperar no Senhor. A Bíblia Sagrada nos orienta a esperar
Salmos 27, versículo 14, diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Versão bíblica, Almeida Corrigida Fiel. Através de nossa lição de hoje, se observa 3 motivos pelos quais Davi foi ungido rei sobre toda Israel, sobre todas as tribos de Israel. Primeiro motivo, Davi preenchia todas as condições da realeza, o que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira, pois ele era irmão da nação. Vamos entender isso, vamos entender esse motivo. Israel desejaria ter um rei. Esse rei deveria ter pelo menos duas características. Primeira, o rei deveria ser escolhido pelo próprio Senhor. Segunda, este rei não poderia ser estranho, ou seja, de outras nações. Podemos ver isso em Deuteronômio, capítulo 17, lá nos seus versículos 14 e versículo 15. Davi não era um estrangeiro, era do meio dos seus compatriotas. Segundo motivo pelo qual Davi se tornou rei sobre toda a nação de Israel foi a sua liderança militar. Ou seja, ele era um grande soldado e líder. Soldado com qualidade para liderar. Terceiro motivo, Davi era escolhido e ungido do Senhor. E havia a promessa da parte de Deus de que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá, conforme 2 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Davi, como um líder escolhido por Deus e aprovado e aclamado rei sobre todos em Israel, passaria a tratar a sua nação como um chefe. Isso quer dizer que ele seria um capitão e exerceria autoridade peculiar à sua responsabilidade. Também, Davi agiria como um pastor para Israel. Sendo assim, ele cuidaria da nação. Assim está escrito no Salmo 78, versos 70 ao 72. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Muito bem, fica para nós, obreiros, e para quem deseja ser obreiro, as lições desses salmos que lemos. Quero destacar aqui algumas lições para você que é obreiro, você que é um pastor, você que é um evangelista, você que deseja ter algum cargo na presença de Deus, que deseja desempenhar alguma atividade. Primeiro detalhe que eu destaco nesse texto que lemos, tem que ter certeza que foi chamado por Deus e não é apenas um aventureiro querendo ganhar fama ou dinheiro. Esse é o primeiro detalhe. O segundo, tem que ter consciência de que é servo. Sua função é servir
ao Deus da obra e à obra de Deus. Terceiro, tem que ter coração de pastor. E quarto, tem que agir para com o povo de Deus com integridade. E outro último detalhe que eu quero frisar, quinta qualidade, tem que agir com sabedoria, pois isso está nesses salmos que lemos. Passando para o próximo ponto de nossa lição, o ponto 2, no segundo ponto principal da nossa lição, onde está escrito a consolidação do reinado de Davi. Neste ponto se destaca que tão logo é ungido rei, Davi se lança ao trabalho. Podemos aqui observar que Davi capturou a cidade de Jerusalém. O texto sagrado registra o seguinte: vejamos o que eles disseram. Você nunca entrará aqui para fazer você ficar do lado de fora. Bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. Versão bíblica que eu citei aqui é a Nova Tradução na linguagem de hoje, conhecida como NTLH. Podemos notar a importância de Jerusalém para Israel através dos seguintes detalhes. Primeiro, Davi capturou Jerusalém e fez dela a capital de Israel. Jerusalém serviu de capital política de Israel durante o Reino Unido. Salomão, sucessor de Davi, edificou o templo do Senhor em Jerusalém. De modo que a cidade também tornou-se o centro religioso de adoração ao Deus do concerto. Segundo, espiritualmente, ela veio a tornar-se a cidade mais importante da terra, o centro da obra redentora efetuada por Deus em favor da raça humana. Terceiro, foi em Jerusalém que Cristo foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos. E quarto, foi também em Jerusalém que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus ali reunidos. Outro detalhe, a Bíblia chama de cidade de Deus. Pois bem, vamos para o ponto de número 3, a grandeza política do reinado de Davi. Podemos destacar nesse ponto 3, nesse ponto principal, o texto de 2 Samuel, capítulo 5, versículos 10 e 12, como uma referência para o segredo da grandeza política do reinado de Davi. Está escrito: Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo, do povo de Israel. Nesse ponto 3 da lição, se observa que as realizações militares no reinado de Davi iam acontecendo. Os povos inimigos de Deus e do povo de Israel eram vencidos. Vemos na lição
Alguns exemplos: os filisteus, vemos aqui também os moabitas, os sírios e os edomitas. Se observa um Davi bom administrador, um Davi que tinha interesse pelo culto e tinha como objetivo maior a glória de Deus. Davi era o tipo de servo de Deus que se esforçava para valorizar tudo aquilo que estava relacionado às ordens divinas. Que possamos fazer as nossas atividades na obra de Deus de maneira reverente, ordeira, íntegra e sábia, a fim de que agrademos ao nosso Deus e o seu nome seja glorificado através das nossas atitudes. Muito bem, eu vou ficar por aqui. Aproveito para te pedir, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, que o Senhor Deus abençoe a sua vida.